Olá, meus queridos irmãos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte de nosso Senhor, o Salvador, Jesus Cristo. Que alegria poder estar com você em mais uma clínica da alma. Eu espero de coração que esse tempo que nós vamos passar juntos seja de transformação. Você sabe que em algum momento todos nós vamos passar por momentos da nossa vida em que nós precisaremos de forças no sentido emocional, mental, intelectual, espiritual. E eu oro para que este renovo ele esteja sobre a sua vida a partir deste momento. Caso você seja esta pessoa que precise de um toque restaurador da graça do Senhor, o nosso Deus, que Ele unja a sua mente, assim como o salmista escreveu no Salmo de número 23. É o Senhor quem unge a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Eu oro para que esse refrigério, para que esta serenidade, para que esta sabedoria, para que este frescor do Espírito Santo, como um véu, como um manto, cubra a sua cabeça, trazendo paz e refrigério para o seu coração. Sabedoria para você tomar as decisões certas, para fazer escolhas sábias, que possam engrandecer o nome do Senhor em quem você tem crido e confiado, da mesma forma como eu espero que, além da grandeza do nome do Senhor, advenham bênçãos sobre a sua vida por você ter sido sábio ao tomar as decisões certeiras, alinhadas com a vontade e com a palavra do Senhor, o nosso Deus. Eu não sei se você está acompanhando a Clínica da Alma, e eu espero que você esteja acompanhando. Se você participou da minha ministração anterior, você sabe que eu deixei você num lugar muito especial no nosso último encontro. E eu quero retomar nossa conversa exatamente neste mesmo lugar onde eu o deixei. Ou seja, num ponto de mudança. É disso que nós vamos conversar nesse nosso encontro. É nesse ponto de mudança que eu quero que você seja abençoado pelo Espírito Santo de Deus e transformado em todas as circunstâncias que possam nesse momento estar cercando você, por detrás ou por diante. Então, nesse mesmo lugar onde nós estivemos, eu quero pegar na sua mão e eu quero dizer, vamos seguir em frente. Vamos adiante, porque Deus tem coisas extraordinárias para realizar nas nossas vidas a partir deste momento. O nosso tema no encontro anterior era ponto de mudança, e vai ser a partir deste momento para nós continuarmos discorrendo a respeito deste assunto tão especial que é a cura interior. Imagine por um momento que nós estamos diante de uma linha que eu vou chamar de linha do tempo. Imagine aí, use a sua criatividade, imagine uma linha que nós vamos chamar de linha do tempo, e nós vamos imaginar que nesta linha existem alguns pontos determinados que foram marcados propositalmente pelo Espírito Santo de Deus. Use a sua mente criativa, imagine aí uma linha. Esta linha é a linha do tempo. E nesta linha existem alguns pontos específicos que estão destacados. Estes pontos em destaque, eles significam algo para nós nesse encontro, algo muito importante. Eles representam épocas ou períodos das nossas vidas onde nós seremos tratados e curados emocionalmente pelo Espírito Santo de Deus. Então, pense comigo, imagine aí, uma linha é a linha do tempo. Nesta linha existem alguns pontos determinados que estão marcados para um necessário destaque. Se você me perguntar, nesta linha do tempo, estes pontos que estão marcados e determinados, o que eles significam ou o que eles representam? Eu diria, épocas ou períodos da sua vida, onde Deus decidiu que vai tratar de você de uma maneira mais específica. E esse tratamento diz respeito à cura emocional, à cura sentimental. Eu creio que você está num tempo de cura, que nós estamos vivendo um tempo de cura. Aliás, é importante eu ressaltar que o tempo todo nós estamos sendo levados pelo Espírito Santo de Deus a experiências
transformadoras quando nós confiamos a nossa vida ao Senhor. Você está sendo guiado na direção de experiências transformadoras. E se você me perguntar, bispo, que espécie de transformação o Espírito de Deus deseja realizar na minha vida nestes dias? Eu diria que você entrou numa época ou num período onde você será tratada, onde você será curado. Então nós vamos chamar esse tempo da sua vida, esse momento da sua história, de um tempo de cura. Deus quer que você seja forte. E eu estou falando de ser forte em todas as áreas, inclusive na sua vida emocional, na sua vida sentimental. Eu estou falando de sentimentos, de emoções. Eu estou falando de todas as áreas da sua vida serem tocadas com o poder de Deus e serem fortalecidas. Agora, se você me perguntar, bispo, antes de eu manifestar essa força, o que precisa acontecer na minha vida para que a experiência com o Espírito Santo seja de fato real, profunda e verdadeira? Olha, eu diria, querido, que você tem que ser convencido. Você, minha querida, precisa ser convencida da sua incapacidade natural, da sua fraqueza humana, para que a força verdadeira possa se manifestar em você. O desejo de Deus é que todos nós sejamos fortes. O Espírito de Deus quer que você seja forte. O Espírito de Deus quer que uma unção de fortaleza se manifeste na sua vida de dentro para fora, para que você realmente seja capaz de resistir aos movimentos do mundo espiritual. Há momentos na nossa história em que os ventos sopram fortemente. Nenhum de nós está imune às intempéries, ou às tempestades, ou às adversidades, e às vezes os ventos começam a soprar contrário na minha e na sua vida. Quando os ventos são contrários, eu e você temos que lançar as nossas raízes, nós temos que fincar de fato os nossos pés sobre a rocha, para nós não sermos abalados. E eu estou falando de ser abalado emocionalmente. Nós estamos dentro da clínica da alma, de nós não sermos abalados emocionalmente. Nenhum de nós está imune a estes abalos. Nenhum de nós está imune às adversidades, às mudanças de estação. É assim que o mundo espiritual se movimenta. É como se fossem as estações do ano. Há o período mais frio, há o período onde nós entramos naquele outono, há períodos em que nós vivemos um verão, há momentos em que nós experimentamos um inverno na nossa área emocional. E é importante que você esteja preparado para todos estes momentos, para todos estes tempos. É importante eu ressaltar aqui que todos nós precisamos ser fortes. Você precisa emocionalmente ser forte. O fato é que na nossa natureza, na nossa força humana, muitas vezes nós não somos capazes de suportar as mudanças bruscas, as intempéries da vida. E de alguma forma, isso também é positivo. Se você me perguntar, bispo, é necessário que eu sempre demonstre força em toda e qualquer situação? Há momentos na nossa vida em que a nossa fraqueza vai ficar exposta, a nossa fragilidade. E de alguma forma eu diria que é bom que você perceba que, embora você queira ser forte, existe na nossa natureza humana fragilidades, incapacidades, que a própria vida ela vai manifestar. Se você me perguntar, bispo, isso por si só é ruim? Depende da perspectiva com que você está olhando. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 2 Coríntios 12, no versículo 9, ele falou algo muito interessante. Ele disse assim, que o Senhor falou com ele, e o Espírito do Senhor disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, eu mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Veja, esse versículo ele é bastante conhecido, mas nem sempre ele é considerado da maneira como ele deve ser ouvido
entendido, para que ele possa então ser vivido na prática. Foi assim que o Espírito do Senhor falou ao apóstolo Paulo. Então ele me disse, ele quem? O próprio Senhor Jesus: a minha graça é suficiente para você, a minha graça é tudo aquilo que você precisa, porque o meu poder, ele opera, ele se aperfeiçoa, ele se valida, é exatamente na sua fraqueza, é na sua necessidade. Aí o Paulo respondeu: então de boa vontade, mais eu vou me gloriar na minha fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Eu não sei se você já parou para perceber, mas a matemática bíblica, ela parece às vezes invertida, a nossa lógica, não é? Para nós é melhor, pelo menos aparentemente, é melhor ser forte. Mas aqui o Paulo disse: eu vou me gloriar na minha fraqueza, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Aí você vai dizer: bispo, mas sou estranho essa declaração. Mas é assim, quando eu digo que a matemática bíblica ela é estranha, Paulo está dizendo aqui: eu sinto mais prazer na minha fraqueza do que na minha força. O Pedro, ele disse que quando nós somos humilhados, então nós estamos prontos para sermos exaltados. O Isaías, profeta, diz que quando as nossas forças parecem estar desaparecendo, então nós somos renovados como águias, porque o Senhor multiplica a força de quem não tem vigor. Então existe uma forma como a Bíblia é escrita, que às vezes nós precisamos olhar com mais atenção, para nós entendermos realmente o significado e aquilo que o Espírito do Senhor está falando através da sua palavra. Nesse aspecto, ele está dizendo aqui neste texto de 2 Coríntios, que a fraqueza é positiva. A fraqueza é boa. E se você me perguntar: quando, bispo, a fraqueza é positiva e boa? Quando ela faz você mais consciente da sua necessidade de Deus. Quanto mais consciente da sua fraqueza você for, mais dependente do poder de Cristo, provavelmente você também será. Quando eu me dou conta do quanto eu sou necessitado, mais dependente eu me torno do Espírito do Senhor. E se você me perguntar: bispo, o que ele quer de mim? Independência? Ao contrário, ele quer que você realmente seja profundamente dependente dele, porque isso vai gerar em você confiança. Essa dependência vai fazer com que você se lance, se renda, se entregue totalmente a Ele. E quanto mais dependente dEle você se tornar, quanto mais a sua fé será exigida. E provavelmente, quanto mais dependente você se tornar, mais exposto à graça e ao poder de Deus você também será. Então, nesse aspecto, essa dependência é positiva. E aqui o Paulo está comentando: eu vou me alegrar muito mais na minha fraqueza, porque ela demonstra o quanto eu dependo da graça de Deus para vencer diariamente ou em todo o tempo. Não seria errado eu dizer para você, nesse momento, que para poder exaltar, primeiro Deus tem que reduzir. Não seria errado eu dizer que quanto mais você se prostra, quanto maior você se torna. É a matemática invertida da palavra de Deus. É assim que Deus faz. Ele multiplica a força de quem não tem vigor nenhum. Aí você vai dizer: mas como é que 0 vezes 0 pode ser alguma coisa? Como é que Deus multiplica a força de quem não tem nenhum vigor? 0 vezes 0 é nada. Só que o Espírito de Deus é todo poderoso. E ele pega o nada vezes nada, que somos eu e você, e faz algo glorioso acontecer. Você acredita? Você realmente pode crer que o Espírito de Deus é capaz de pegar o nosso nada e fazer dele algo glorioso? Deus pode pegar a minha vida, a sua vida, Ele pode pegar a nossa história, Ele pode realmente pegar a nossa fraqueza e extrair dela glória,
para o nome dele, para o nome do Senhor, o nosso Deus. E se você me perguntar, bispo, por que é que o Espírito Santo está fazendo nesse exato momento, quando você está pregando esta palavra para mim? Eu creio que ele está reunindo a nossa miséria, e eu estou falando no sentido de o meu máximo diante de Deus é mínimo, ou praticamente nada, não é? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. O salmista diz, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Por quê? Porque ele é nossa força, é nele que nós confiamos, é dele que nós dependemos, é nele que nós esperamos continuamente. Então, faz todo sentido aquilo que o Paulo escreveu e que eu estou meditando com você neste momento. Só para você não perder o fio da meada. Existem épocas da nossa vida, períodos em que nós seremos tratados de maneira mais profunda pelo Senhor. E esses períodos de tratamento profundo, eles revelarão para mim e para você o quanto nós somos dependentes. Ainda que às vezes eu queira ser forte, chega um momento em que eu tenho que admitir o meu máximo, o meu melhor é praticamente nada, e sozinho eu não consigo. Bispo, é importante que eu seja reduzido a essa minha incapacidade, se isso vai fazer você mais dependente de Deus? Então sim, é melhor que você se sinta totalmente dependente e se renda ao Senhor de coração inteiro, do que você ser arrogante, prepotente, orgulhoso e pensar que de alguma forma você pode alguma coisa sozinho, que você é capaz na sua própria natureza ou força humana, quando na verdade todos nós somos absolutamente dependentes do Espírito Santo de Deus. Haverá momentos na sua vida em que essa sua dependência vai ficar mais latente, e Deus vai cooperar com isso. Às vezes Deus precisa colocar você no seu lugar, precisa me colocar no meu lugar. Aí Ele permite umas sacudidelas da vida, e nós que nos achávamos fortes e capazes, de repente nos damos conta, eu sou necessitado, e eu preciso da ajuda do Senhor. Deitei, dormi e levantei, mas sabe por quê? Porque a graça de Deus me sustentou. Não é porque eu quis, não é porque eu me garanto, não é porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Se realmente eu tenho estado de pé, se você chegou até aqui, é porque a graça de Deus tem sido nosso sustento permanentemente. Eu e você, nós temos uma tendência a nos tornarmos pessoas orgulhosas. O orgulho, infelizmente, é uma semente que nós carregamos conosco. Ela é uma semente ruim. Eu não vou dizer para você que o orgulho é bom não, porque ele não é. Ele é péssimo. E o Espírito de Deus, Ele sabe, Ele conhece o nosso interior. E Ele sabe que nós temos uma disposição, ou uma predisposição, a declarar e a proclamar independência, a querer andar com as próprias pernas, a confiar em si mesmo. Eu e você temos essa tendência a querermos agir por nossa própria sabedoria, segundo o nosso próprio entendimento. Nós não nos damos conta da nossa fraqueza. Aí nós enlouquecemos e achamos que nós podemos por nós mesmos algumas coisas. E aí o que é que o Espírito Santo faz? Ele aproveita as crises desse mundo para expor a nossa fraqueza. É como se Deus dissesse: espere um pouco, César, eu vou situar você. Eu vou usar essa situação que está acontecendo nesse momento da sua história. Essa situação não está nada boa, mas eu vou aproveitar de que as coisas estão abaladas ao seu redor, e eu vou chamar a sua atenção, e eu vou fazer você prestar atenção no poder que controla todas as coisas, que a minha graça tem sido o teu sustento, que você depende de mim o tempo inteiro. Embora eu não tenha prazer no seu sofrimento, eu vou me valer dessas crises que estão acontecendo ao seu redor, porque agora eu ganhei sua atenção.
Agora você está olhando para mim, os seus ouvidos estão mais sensíveis, os teus olhos estão mais voltados, o seu coração agora está quebrantado e você está um pouquinho mais disponível. Eu vou aproveitar esse momento tão sensível, porque você agora está tão sensível, eu vou falar algumas verdades que você precisa ouvir. Eu vou tratar em algumas coisas onde você talvez não aceitasse tratamento se a situação fosse diferente. Eu vou corrigir alguns desvios do seu caráter. Eu vou arrancar algumas coisas de você, porque são pesos que você está carregando, são distorções, são defeitos que você está levando com você e que estão te prejudicando, inclusive prejudicando o propósito que eu tenho na sua vida. Eu vou aproveitar que agora você está mais maleável, mais ensinável, e eu vou curar você dessa enfermidade que você está carregando. E a enfermidade, meu querido, não precisa ser física só não. Existem enfermidades que são emocionais, mentais, sentimentais, assim como também existe enfermidade física e espiritual. Você entrou dentro de um tempo de cura, fala amém. Você está num tempo importante de cura, e eu estou profetizando em nome de Jesus, que o Espírito de Deus que está te conduzindo, Ele conhece os pontos da sua jornada, aonde você precisa parar, aonde você precisa ser tratado profundamente, para que você possa mudar. E eu estou falando de mudanças para que você seja capaz de viver plenamente o propósito para o qual você foi criado. Nada muda se você não mudar. E quando tudo muda, bispo? Quando você muda a sua maneira de pensar. Então, é necessário que o Espírito Santo aproveite esse momento, te dê uma boa sacudidela, para dizer: César, como é que é seu nome? Tá, olhe para mim, ouça o que eu estou lhe dizendo. Você está caminhando na direção errada. Há caminhos que para você parecem ser bons, mas são caminhos de morte. Preste atenção. Eu vou mudar o curso da sua história, eu vou mudar a direção para onde você está indo, mas com isso eu vou alinhar o meu propósito na sua vida. Talvez você não ache tão legal esse momento onde eu vou corrigir tua rota. Talvez você não ache tão interessante passar por esse lugar onde eu estou permitindo que você passe. E se você me perguntar: bispo, que lugar é esse que Deus está permitindo que eu passe? O lugar das mudanças profundas e necessárias. O lugar de transformação, aonde você realmente vai aliviar sua bagagem, se livrar dos pesos que tenazmente o assediam. Pecados e pesos que não precisam ser levados, precisam ser deixados. Bispo César, e se o Espírito Santo nesse momento precisar intervir cirurgicamente? Ele vai fazê-lo. E olha, o bisturi de Deus é uma coisa maravilhosa. Se tiver que cortar, ele corta. A palavra de Deus é como uma espada afiada de 2 gumes que penetra profundamente, a ponto de separar o espírito e a alma. E eu sinto de dizer que a sua alma precisa de cura, a sua alma precisa de tratamento. Eu vou ser usado para dizer que você precisa de libertação, para poder viver em liberdade. Você precisa experimentar de uma maneira mais profunda a graça transformadora do Espírito Santo. E vou te dizer, não tem melhor momento para você experimentar essa graça do que esse momento que você está vivendo agora. Bispo, do que você está falando? Estou falando pelo Espírito do Senhor, que existem épocas da nossa vida propícias ao tratamento e à cura, e você está dentro deste período propício. Você só não pode impedir o tratamento, você não pode deixar essa oportunidade passar por você, ainda que essa experiência seja vivida dentro de uma caverna emocional. Bispo, eu não entendi o que você disse. Caverna emocional. Caverna emocional é um período da sua vida em que você encaverna, que você passa não enxergando com clareza a luz ao seu redor. O choro pode durar uma noite e ninguém está isento de ver o sol se pôr e a noite chegar. Bispo, e se a noite chegar? Normalmente as lágrimas vêm com ela. Quando uma pessoa vive um período de solidão, um
período de tratamento profundo. E às vezes, querido, o tratamento exige solitude, que você fique sozinho, mesmo que esteja acompanhado. Esses momentos eles podem parecer ruins quando eu falo em estar só, mas não tem melhor lugar para você ser tratado pelo Espírito Santo. Então, eu não quero que você murmure, eu não quero que você lamente, eu quero que você abra seu pensamento e entenda: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Não são algumas coisas, não são muitas coisas, não são certas coisas, são todas as coisas que cooperam para o bem. O estar acompanhado pode ser para o teu bem, e o estar só também. É você que precisa tirar proveito, saber tirar um bom proveito, seja da companhia ou seja da solidão. É importante, querido, que você saiba extrair desse momento da história, desse ponto de mudança, aquilo que o Espírito Santo preparou para a sua vida. Eu não tenho dúvidas de que o Senhor é capaz de redirecionar a sua vida, a sua história e os seus passos, mas Ele não vai fazer isso se você não permitir. Ele não vai fazer isso de maneira plena se você não disser sim e amém. Eu quero, custe o que custar, ainda que doa, Espírito de Deus, se for preciso uma cirurgia, se for necessário o Senhor cortar, arrancar, para poder tratar, curar e fazer a tua vontade perfeita, estabelecida. Então, Deus, faz o que tem que ser feito, porque o que eu não posso deixar de passar ou abrir mão é do teu plano perfeito, é da tua vontade, é da tua graça. Eu sempre digo para a igreja que há uma medida de graça suficiente para você viver vitoriosamente, ainda que seja no deserto. Ainda que seja no deserto. Bispo, será que existe graça suficiente para eu viver vitoriosamente, ainda que eu esteja passando por uma caverna emocional? Escute, seja no deserto, seja na caverna, seja no meio das muitas águas, seja no fogo ardente, seja no alto da montanha, no fundo do vale, não faz diferença. O que você precisa é da companhia fiel do Espírito Santo de Deus. Aí você vai dizer: ainda que o Senhor é o meu guarda, o meu refúgio, o meu libertador, mas Ele também é o oleiro, aquele que molda a minha alma, aquele que trabalha o barro, no sentido de me fazer vaso de honra nas suas mãos. Às vezes, querido, quando nós estamos dentro da situação, nós não conseguimos enxergar isso, a gente não consegue ver com clareza. As experiências da caverna, elas são maravilhosas, mas normalmente você acha maravilhoso depois que passou, porque dentro da situação, normalmente você não acha legal. A facilidade é maior para você murmurar, reclamar, lamentar, do que glorificar. Por isso que eu canto com as pessoas nos cultos de campanha: louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Está sofrendo, louve. Está precisando, louve. Não importa. Se eu deixar para cantar só nos dias bons, há uma grande possibilidade de um período da minha história não ouvirem o meu canto. Por quê? Porque a vida não é feita só de dias bons. A vida não é feita só de montanhas e experiências nos lugares altos. Tem caverna também, viu, querido? Tem caverna onde eu e você vamos entrar, não para morrer, mas para sermos tratados, assim como Davi foi, junto com aquele povo que entrou na caverna junto com ele. É possível que Deus queira tratar você nesta época, e deixa eu te dar uma boa notícia, tem lugar aqui na caverna para você. Sempre existe espaço para tratamento. O que nós precisamos fazer é sermos humildes, para dizer: Espírito Santo, o Senhor é o autor do plano, o governo está nas tuas mãos, tu és o oleiro, o barro sou eu, quebra, transforma, até que enfim a tua vontade se cumpra em mim. Lembra desse hino? É antigo, mas ainda é muito oportuno. Eu queria
que você, ao invés de lamentar os dias da caverna, celebrasse as experiências que Deus está permitindo que você viva nesse tempo de mudança, que talvez não tenha sido discernido com clareza. O que você quer dizer, Bispo César? Que você está num processo, eu estou num processo, todos nós estamos num processo de desconstrução e de reconstrução. O Espírito de Deus às vezes desconstrói para poder reconstruir ou construir. Não é inédito o fato de eu te dizer que o Espírito de Deus pode e quer desconstruir aquilo que a vida construiu de maneira errada. Tem muita coisa na sua vida que foi construída de maneira torta, e o Espírito Santo vai proporcionar a desconstrução de pensamentos, sentimentos, verdadeiras fortalezas que se formaram na sua vida, inclusive na área emocional, para poder construir algo novo, a partir, não do mal desse mundo, mas da graça do Senhor, que está sendo oferecida para você, dia após dia, hora após hora, em todo o tempo. Existe um processo de reconstrução, mas é importante eu dizer que reconstruir é mais difícil do que construir. Você que já fez uma construção na sua casa, sabe que demolir e fazer de novo dá mais trabalho do que fazer já certo na primeira vez. Bispo César, eu não tinha todo o conhecimento que eu tenho agora. Eu não estava exposto à verdade, à palavra revelada, da maneira como agora ela está sendo apresentada para mim. Eu andei em engano, em confusão, fui guiado pela mentira. Eu estou falando debaixo da influência do Deus desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a glória de Deus que está revelada na pessoa de Jesus Cristo. Eu confesso para você, houve um tempo da minha vida que eu andei assim no escuro. Talvez você esteja recém-saído das trevas, da escuridão. Talvez você esteja caminhando há um tempo com Jesus e você se alegrou na luz do dia, mas de repente agora você percebeu que nem sempre os dias são ensolarados, e de repente chegou a noite, e com ela veio o choro, e o dia mal bateu na minha porta. E agora, bispo, será que este é o fim? Posso lhe garantir que não. Você está diante de um novo começo, só que você precisa ser sensível à voz do Espírito Santo. Por quê, bispo? Vou repetir. Porque existem épocas propícias à mudança, e você está num tempo de transformação, num período propício aos milagres, ao poder de Deus, à graça operante do Espírito Santo. Você só precisa ficar atento àquilo que o Espírito do Senhor está dizendo à sua igreja, a mim e a você nesse tempo. Se o teu ego, se o meu ego entrar na frente e tentar impedir a obra do Espírito Santo, o teu eu terá que ser esgotado, o meu eu terá que se render. O Espírito Santo não se renderá, eu é que vou ter que me render, você é quem vai ter que se render. E se o seu eu for daquele tipo muito arrogante, muito senhor de si, muito resistente, o Espírito Santo com um golpe vai ter que quebrá-lo. Você pode ter certeza, o Espírito Santo nesse tempo, eu estou profetizando, vai esgotar a força do nosso eu, até o ponto dele não ter mais força nenhuma, dele perder completamente o controle da nossa vida. Eu estou profetizando em nome de Jesus, que o eu não terá governo sobre a sua vida, que o ego não terá controle sobre a sua mente, seus pensamentos, seus sentimentos, sua vontade. Eu estou falando que haverá um esgotamento na sua carne, no seu ego, para que você deixe de ser uma pessoa egocêntrica. Bispo, se houver um esgotamento na minha carne, ela vai ficar enfraquecida, e se a carne é enfraquecida,
o Espírito do Senhor ganha espaço para tomar conta, para abundar e superabundar em todas as áreas. Sua misericórdia, seu favor, o seu poder transformador. É muito importante que o Espírito Santo tenha as rédeas na mão. Agora, a sua alma, ela não deve ter as rédeas e o controle da situação jamais. Sabe por quê? Porque o ego, se puder, vai afastar você de Deus. O Espírito Santo é quem vai levar você para a fonte das águas vivas. É quem vai dar para você de beber águas de refrigério. O Espírito Santo é quem tem o poder de transformação. Ele vai fazer isso, evidentemente, se você se render. Ele não vai impor. É você que vai dizer: eu me rendo. Tem uma canção que a gente canta na comunidade que diz: eu me rendo para conhecer-te mais. Eu me rendo. É assim que você vai experimentar da graça do Senhor, se rendendo, se entregando, confiando nele. Bispo, dá para a gente passar por uma situação estreita sem aprender nada com ela? Dá, o que é uma infelicidade, né? Dá para eu passar pelo deserto e não aprender nada com ele? Dá para eu passar pelo fogo, pelas muitas águas, pelo dia mau? Dá para eu passar pelo vale e até pela caverna e não crescer, e não amadurecer, e não aprender nada, e continuar do mesmo jeito que eu sempre fui? Ó, querido, eu vou dizer, se você for tão duro assim, é capaz de você ficar pior. Mas que dá. É só você endurecer o coração e dizer: não, Espírito Santo, eu não quero. Nem Deus vai mudar aquilo que você não quer que seja diferente. Mas não é porque Ele não pode, é porque você não quer. Mas e se eu quiser, bispo? Aí não há impossíveis para o Senhor seu Deus. Mas Ele não vai agir contra a sua vontade. Você tem arbítrio, você pode fazer escolhas. Eu não queria que você passasse por tudo isso sem aprender nada. Eu não gostaria, como seu discipulador, como seu conselheiro, que depois de passar por tudo isso que você tem passado ao longo da vida, você continuasse do mesmo jeito. Bispo, pode ser diferente? Claro que pode. O melhor momento da sua vida é esse que você está vivendo. Não importa, querido, se é vale. Não importa se é caverna. Não importa se é dia mau. O que importa é o que você quer para a sua vida. Não é o que Deus quer. Querido, o que Deus quer é o excelente. Ele nunca esteve em dúvidas a respeito do que Ele planejou para a sua vida. Quem fica confuso é você, quando no meio das circunstâncias toma decisões que, ao invés de aproximá-lo do Senhor, vão distanciá-lo do propósito maravilhoso que Ele tem. Você lembra que no nosso último encontro eu continuei falando, porque eu já vinha falando a respeito de Davi, o matador de gigantes. Da última vez que nós encontramos Davi, você lembra onde ele estava? Dentro de uma caverna, encavernado. Ele não estava sozinho, viu? Foi lá em 1 Samuel 22, 1 e 2. Ele não estava sozinho. O texto bíblico diz que ele estava cercado de pessoas, que aliás eram pessoas infelizes. Ele estava cercado de pessoas que estavam emocionalmente doentes. Eles estavam enfraquecidos, desapontados, desiludidos, adoentados. Havia tanta gente doente em volta de Davi, que eu diria para você que aquela caverna se tornou um lugar insuportável. Entretanto, a caverna não é para nós um lugar de morada. A caverna, se Deus permitir, será para você um lugar de passagem. Um lugar onde você passa, Deus trata e você segue em frente, tá? Deus nunca planejou que você morasse nessa cova, que você vivesse neste buraco. Deus nunca planejou o vale para ser o seu paradeiro. Ainda que eu ande pelo vale, quer dizer, há uma possibilidade de eu passar, mas não de ficar. É só passagem, é lugar de travessia, é lugar de
experiência de transformação. É onde Deus muda, modela, trabalha nossa personalidade, trabalha o nosso temperamento, o nosso caráter. Ele trabalha dentro e fora. Ele trabalha em nós, por nós e para nós. Mas o vale não é o lugar onde você fará morada. Pelo menos não é o plano de Deus, nem para mim, nem para você. No caso do Davi, ele estava num lugar onde todas as pessoas estavam passando por dificuldades. Mas eu também preciso dizer para você, querido, que dificuldade de alguma forma todo mundo passa, tá? Isso não é também o fim do mundo, não. O fato das pessoas passarem por lutas não nos diferencia. Todo mundo tem os seus problemas. A maneira como você reage às crises é que faz a diferença. A maneira como você reage às circunstâncias, às mudanças, isso é que vai definir se você vai sair desse embate derrotado ou exaltado, se você vai sair como cabeça ou se você vai sair como cauda. Se você me perguntar, bispo, onde está Deus nesse exato momento enquanto você está pregando esta palavra? Ele está agindo, trabalhando em favor daqueles que esperam nele. É o que diz a Bíblia em Isaías no capítulo 64. Nunca se viu um Deus igual ao nosso, que trabalha dia e noite em favor daqueles que nele esperam. Eu estou esperando nele, você deve estar esperando nele. Então Deus está trabalhando em nosso favor. Bispo, mas eu não estou vendo Deus agir. Mas isso não significa nada. Deus não é real porque você acredita. Ele é real porque Ele é Deus. Melhor para você se você crer. Até porque, querido, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu queria que você entendesse o que eu estou falando. Deus não está agindo porque você crê que Ele está agindo. Se você não crê, Ele continua agindo da mesma forma. Ele só não vai agir por você, porque você não crê. Agora, eu queria que por um momento você pensasse, Deus está agindo nesse exato momento, em tudo aquilo que está acontecendo. Pode ser bom ou pode ser menos bom, né? Porque nem sempre as coisas que acontecem são boas. Mas bispo, se as coisas boas não estão acontecendo, é porque Deus cruzou os braços. Não! O fato de você ver ou não ver, saber ou não saber, e eu vou ser mais profundo, o fato de você crer também não é o que garante, porque eu creio, Deus está fazendo. Se você não crê, Deus continua fazendo do mesmo jeito, porque Ele não cruza os braços. Ele só não vai fazer para você por causa da sua incredulidade. Então o que eu devo fazer? Creia, creia. Mais uma vez eu te digo, creia. Deus está agindo o tempo todo em tudo aquilo que está acontecendo. Quer você veja, quer não. Quer você creia, quer não. Quer você saiba, quer não. Deus é fiel em tudo aquilo que Ele falou. E Ele prometeu, eu não deixarei vocês. Eu jamais abandonarei vocês. Seu pai e sua mãe podem esquecer. Eu não esqueço. Não esqueço de nada. Do que eu falei, do que eu disse, do que eu te fiz acreditar. Talvez você diga, bispo, eu nunca me esqueci da promessa que Deus plantou no meu coração. Pois então, se agarre a ela, ainda que o momento seja crítico, se agarre a esta promessa, não negue, não solte, não desista, não deixe, não abra mão do sonho que Deus plantou dentro do seu coração, da promessa que Ele te fez acreditar. Não abra mão da palavra de Deus. Creia. Está acontecendo nesse exato momento um movimento muito forte no mundo espiritual. E se você me perguntar, esse movimento que está acontecendo, bispo, no mundo espiritual, é para que você saia desse lugar onde você está. Ainda que para avançar seja necessário que você passe por tratamento. Às vezes, querido, é necessário que você passe pelo tratamento, que eu passe pelo tratamento. Bispo, eu quero avançar, mesmo que for passando pelo tratamento. Bispo, eu quero seguir adiante, mesmo que você tenha que passar pelo tratamento. Sim, eu quero, ainda que eu tenha que passar pelo tratamento, e ainda que seja difícil, eu prefiro passar por aquilo que é provação
mas eu não aceito ficar nesse lugar onde eu estou agora, que não é o centro da vontade perfeita. Pois lembre-se, é apenas uma passagem, não é uma estadia. É só para você ser tratado e transformado, não é para você morrer, não. Por que você está falando disso? Porque eu quero que você compreenda que Deus tem um futuro planejado para você. E no plano de Deus, querido, não está escrito derrota. A derrota não está no plano do Pai. O fracasso não está no plano do Senhor. Se Deus permitir que você desça, é porque Ele planejou levantá-lo. Isso é importantíssimo. Se Deus permitir que você desça, é porque Ele planejou levantá-lo. E se Ele permitir que eu passe pelo vale sombrio, é porque Ele vai estar lá, no meio da escuridão, como um foco de luz, talvez o único que você vai enxergar no meio da provação. Será, bispo, que Ele estará lá? Eu tenho absoluta certeza, eu não te deixarei, jamais. Se você desceu, Ele desce junto. Se você passou, pode ter certeza, o Senhor está lá, exatamente no lugar onde você está. Por quê? Porque Ele prometeu cuidar de você, amparar você, sustentar você, livrar você. Então não importa se a sua dor é tremenda, a graça de Deus é maior. Bispo, mas são tantas as forças contrárias. Só que eu não estou focado nas forças contrárias. Eu estou, querido, focado no poder transformador do meu Senhor. Ele ganhou os meus olhos, Ele ganhou minha atenção, Ele ganhou meu coração. E ainda que eu ande, eu não temerei. Se você me perguntar onde Deus está agora, Ele está conduzindo você e eu a um lugar de honra. Mas é no meio do vale? Pode ser. Será, bispo, que esse caminho por onde Deus está me levando de tratamento é um caminho apertado? Eu tenho certeza. Até porque o caminho largo não é o caminho que Deus preparou para os heróis da fé. Os valentes do Senhor, eles passam pelo meio do fogo. Eles entram no meio das águas, dos rios transbordantes. Você está num processo, eu estou num processo. Profeticamente eu vou dizer que o processo, nesse momento, é de redirecionamento. E é muito importante que você entenda que mudanças, elas são necessárias. Embora eu e você, às vezes, nos acostumemos até com aquilo que nos faz mal. Isso é terrível. Já preguei isso muitas vezes na igreja. Infelizmente, até com aquilo que faz mal, ruim, péssimo, terrível, nós nos acostumamos. Eu pergunto para as pessoas, está bom, elas estão péssimo, mas fazer o quê? Vou te dizer o que você pode fazer. Você pode orar. Faz o quê, bispo? Ora. Ora que Deus intervém. Mas vai fazer o quê? Jejua, clama, semeia, louva. O que você não pode fazer é cruzar os braços. Eu tenho ensinado às pessoas, é assim que você espera pela resposta, orando, louvando e semeando. Alguém vai dizer para você que não vale a pena. Se você crê, lança a tua semente, cuida dela e confia que o Senhor é poderoso para trazer à existência aquilo que está descrito na sua palavra e que você abraçou de todo o seu coração. Eu sou um profeta da boa notícia, eu sou um pregador de esperança. Eu não vou falar outra coisa de jeito nenhum, porque é assim que eu creio. Mudanças são necessárias, e as mais importantes, sabe onde elas vão acontecer? Em você, especialmente dentro da sua cabeça. Eu brinco com as pessoas que o maior problema está entre as tuas orelhas. Mas o Espírito de Deus é poderoso para transformar esse pensamento padronizado em algo novo para a glória do Senhor. Para isso, às vezes, Ele tem que destruir fortalezas. Muitas vezes, querido, Ele tem que
penetrar nos lugares mais escuros da sua alma, onde você não quer que ninguém toque, até porque você talvez tenha sido ferida, machucado, se decepcionou. Bispo, é uma área da minha vida que eu não quero que você toque. Aliás, eu não quero nem falar nesse assunto. Só de você falar, já me deu uma angústia. Tá, isso é mais uma evidência de que você precisa de cura, que você precisa sim do tratamento do Senhor. Não adianta a gente postergar, não adianta a gente adiar, não adianta você tentar negociar. O que nós temos que fazer é tratar. E a palavra que eu tenho do Espírito Santo é que este é um tempo de tratamento nas nossas vidas. Exponha-se ao tratamento. Deixe Deus mover. Se for necessário extirpar essa doença que se acumulou no seu emocional, na sua psique, confia que o Senhor é poderoso para tratar com cuidado daquilo que é precioso para você e que evidentemente é precioso para Ele também. Se você julga isso importante, Deus não vai tratar disso com desdém. Se é alguma coisa que você tem orado e pedido, Senhor, usa de misericórdia comigo e me ajuda, o Senhor vai ser o teu esteio, vai ser a coluna forte que vai te sustentar, a mão poderosa que vai te manter, a graça necessária que você precisa nesse momento para poder vencer tudo isso que está acontecendo, tanto dentro da sua mente como dentro do seu coração. Eu gostaria de fazer um apelo para você que está me ouvindo, me vendo, me assistindo, que você deixe de lutar contra o tratamento de Deus na sua vida. Você não pode mais lutar contra o tratamento. Existem algumas pessoas que por medo, por não conhecerem o Senhor, por não conhecerem bem a sua promessa, a sua palavra, por não terem um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo, existem pessoas que invocam Deus, mas que não conhecem Deus de verdade. Elas chamam por um Deus desconhecido, que elas acreditam deve ser a solução. Eu queria que por um momento, querido, você olhasse para o Deus vivo e verdadeiro, o único Deus, que você confiasse no amor eterno que Ele tem por você, e a prova deste amor é a obra da cruz, é o sacrifício de Jesus, é a pessoa do Espírito Santo que te foi dada. Você tem a palavra, você tem a lâmpada que você pode usar para você ser guiado no meio desta escuridão, até você encontrar as respostas. Existem respostas, bispo? Evidentemente, as respostas existem. Há saída? Eu tenho certeza que há. Há uma porta aberta que ninguém pode fechar. O Senhor disse: a porta que eu abro ninguém fecha, e aquela que eu fecho ninguém abrirá. Eu coloquei essa porta aberta para você. O que você precisa fazer é parar de resistir ao tratamento do Senhor, a lutar contra o tratamento. Aliás, até onde você está disposto a ir com essa sua rebeldia? Escute o que eu estou falando. Até onde você pensa que dá para ir com essa sua teimosia? Até onde você pensa que você vai batendo o seu pé e fazendo birra, feito uma criança? Você não é mais criança. Olha para mim, você não é mais criança. Bispo, você conhece a minha vida? Eu não conheço, mas conheço aquele que conhece. E eu estou falando em nome do Senhor. Até onde vai essa tua teimosia? Até onde vai essa sua rebeldia? Eu estou de mal com Deus. Faça-me rir. Fiquei de mal com o Senhor. Eu não estou nem orando mais, bispo. Eu não estou orando, aliás, eu também não estou indo na igreja. Sabe quem vai ser prejudicado? Você. Você pensa que Deus será menos Deus porque você está fazendo birra? Você pensa, querido, que Ele vai mudar a sua palavra, o seu propósito, porque você está chantageando Deus com esse seu comportamento infantil? Ele não vai fazer. Bispo, será que Deus não vai ceder? Evidentemente que não vai. Se alguém vai ceder nessa história é você.
Se alguém precisa ser mudado, e eu preciso dessa mudança, você precisa dessa mudança, nós é que vamos ceder, nós é que vamos nos render, e Deus vai operar, por meio da sua graça, aquilo que é propósito eterno para as nossas vidas. Eu quero que você saia desse encontro, ainda que você diga: bispo, você falou algumas verdades que me aborreceram, eu vou ficar de mal com você, depois a gente fica de bem. O fato é que eu não vou deixar de falar aquilo que é a verdade, porque a verdade liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é como uma espada, ela fere, mas ela trata, ela fere, mas ela sara, ela incomoda, bispo. Eu brinco com a igreja que a minha pregação, ela consola os perturbados e perturba os conformados. Eu não vou me importar se você disser: não vou mais assistir aqui na internet a sua ministração, porque você falou algumas coisas que parece que foram faladas para mim, mas foram faladas para você. Não, mas eu tive a impressão que você estava insinuando. Não, eu não estou insinuando, eu estou falando com todas as letras. Pare de lutar com o propósito de Deus, quando na verdade você deve se render ao propósito de Deus. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Você não pode mais adiar, porque chegou o tempo, a hora é essa, a hora é agora. Você atravessou aquele ponto de mudança e você está no lugar onde o Espírito Santo trata, onde o Espírito Santo muda, onde o Espírito Santo estabelece a sua vontade e o seu querer. O que mais eu quero na minha vida nesse momento é ver Deus reverter tudo isso que acabou tomando um rumo distante daquilo que é propósito dele para a minha vida. A minha oração hoje é: Deus reverta, mude, alinhe, transforme, faça com que os céus se estabeleçam na terra, venha a tua vontade, seja feito o teu querer, na terra como no céu. Traz, Deus, a tua glória manifesta, é a minha oração, sobre todas as áreas da vida do meu irmão, da minha irmã. Ainda que isso para ele nesse momento seja bastante incômodo. Quem vive muito tempo no escuro da caverna, quando a gente acende uma luz assim muito brilhante, muito forte, fica com dor nas vistas. Se você estava acostumado com o escurinho, talvez você diga: essa palavra, bispo, está meio incômoda. Querido, o dia que a espada for colocada e ela não te incomodar, é porque a sua carne tomou conta. Você sabe que onde tem lepra dominando, a pessoa não sente nada. Quando a lepra domina, a pessoa fica insensível. Aí você pode pregar o que você quiser, ela não reage, ela não sente, ela ignora, balança a cabeça, diz: é isso aí, mas fica tudo do mesmo jeito. Mas quando o Espírito Santo toca e quebranta, e entra com convencimento, a pessoa ouve a mensagem e ela diz: exatamente isso que está acontecendo comigo, eu preciso tomar uma posição, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso fazer algo em relação a isso. Não adianta só balançar a cabeça e dizer: essa palavra é boa. Querer mudar não é mudar, pensar em mudança não é mudança, concordar comigo que é necessário também não é suficiente. Você vai ter que fazer aquilo que está no seu alcance e que não depende de mim, não depende do teu esposo, nem da tua esposa, nem dos teus filhos, nem dos teus pais, nem do teu pastor, nem da tua liderança. Depende só de você. Aquilo que depende só de você, ninguém mais vai poder fazer. Terá que ser você mesmo. Deus não vai deixar nada em aberto. Quando Deus pega para fazer, querido, Ele faz mesmo. E nesse caso, Ele só não vai mudar aquilo que você não quiser. E se você cooperar, Ele faz hoje. E se você disser um sim e um amém verdadeiro, Ele faz agora. Eu
estou falando de uma mudança de dentro para fora. Estou falando de Deus adentrar nesses lugares escuros, úmidos, frios, aonde você tem vivido emocionalmente, para tirar você para fora. Todo mundo em algum momento vai viver isso. Eu já vivi várias vezes. Você não está isento nem imune, nem eu, a entrar num período de desertos emocionais, passar por cavernas emocionais. A boa notícia é que no muito você vai ser um passageiro, nunca um morador perpétuo, porque não é isso que Deus tem para você. Você pode até ficar um pouquinho nesse lugar, mas é só o tempo do tratamento, porque o Espírito de Deus tem cura para mim e para você. Estou falando de cura, não de escravidão. Estou falando, querido, de passar pelo tratamento, não de ser aprisionado por sentimentos, por pensamentos, por coisas que estão longe do propósito de Deus para mim e para você. Eu oro para que o seu coração não esteja endurecido. Eu oro para que a tua mente não esteja cauterizada. Eu oro para que os teus sentimentos não sejam barreiras intransponíveis, onde o Espírito Santo tente adentrar com toda aquela gentileza com que Ele sempre faz as coisas, mas seja resistido pela ignorância, pela falta de sabedoria, pela incredulidade, pela dúvida, pelas incertezas. Essas coisas todas rodeiam a nossa mente o tempo inteiro. E se o inimigo encontrar uma brecha, você pode ter certeza, ele vai se alojar. Se ele encontrar um lugarzinho, por isso a Bíblia diz, não dê lugar para ele, porque se ele achar um lugarzinho, ele vai tentar fazer morada. Eu não posso impedir, querido, as aves de voarem em cima da minha cabeça, não é isso que diz o ditado? Agora, não precisa deixar fazer um ninho. Se o inimigo puder, ele vai tentar sim, se alojar nesses lugares da sua vida, onde você foi ferido, onde você foi machucada. É muito comum uma pessoa ter um ferimento, e se ela descuida, uma mosca começa a andar ali perto. Você já deve ter visto, muitas vezes, num machucado, num ferimento, uma mosca tentar rodear. Então, o inimigo faz desse jeito. Ele fica tentando procurar uma ferida na sua alma, uma dor emocional, sentimental, um trauma. Ele fica tentando achar um lugar onde você recebeu, quem sabe, um ferimento. E eu estou falando uma palavra mal falada, eu estou falando de uma circunstância onde você foi humilhada, envergonhado. Eu estou falando desses escorregões, né? Desses pisões em falso que nós damos às vezes e que provocam algumas machucaduras. Não é difícil eu e você em algum momento nos encontrarmos assim, feridos nas nossas emoções. E é possível sim que o inimigo encontre numa ferida emocional uma brecha para ele entrar, para ele se alojar, para ele adoecer e tornar enferma a alma de um homem, de uma mulher. Às vezes eu tenho encontrado pessoas nos seus relacionamentos sentimentais totalmente adoentados. Estou falando de esposo, esposa, estou falando de pais e filhos. Em todas as áreas é possível, e em todos os sentidos é possível nós encontrarmos pessoas assim, enfermas, doentes, algumas gravemente doentes, no sentido emocional, no aspecto emocional e mental. Eu tenho encontrado pessoas ao longo da jornada que estão profundamente adoentadas nas suas emoções. Bispo, existe cura para doença emocional? Com certeza.
Hoje o Espírito de Deus está derramando bálsamo. Eu estou profetizando bálsamo sobre as tuas feridas. Eu estou profetizando cura para as tuas emoções. Eu estou profetizando liberdade, libertação profunda, transformação real em todos esses lugares que foram assolados pelos teus inimigos. É verdade, meu irmão, preste atenção no que eu estou lhe ensinando. Existe uma disputa permanente por parte do inimigo pelo controle da sua alma. É uma disputa de 24 horas, o tempo inteiro. O inimigo está disputando o controle das suas emoções, dos seus sentimentos, dos teus pensamentos, da tua vontade. É uma guerra, e no fogo cruzado estão pensamentos, sentimentos e vontade. Se você me perguntar, bispo, por que existe uma guerra tão terrível? Por que existe uma batalha permanente, diuturna, em relação à minha alma ou aos meus sentimentos? Porque o inimigo quer que você seja uma pessoa emocionalmente perturbada. Ele quer que você seja uma pessoa cativa, prisioneira, emocionalmente, mentalmente, sentimentalmente. A sua alma, ela é alvo permanente das guerras, das batalhas e dos ataques no mundo espiritual. Tem como, bispo, eu me proteger? Claro que sim. Paulo faz menção de uma armadura sobrenatural, da qual nós podemos nos revestir para enfrentar os dias maus. Esse é assunto para um outro encontro. Mas existe sim armadura espiritual, existem armas espirituais, existem muitas formas de você lidar com esses ataques, com esses eventos, com estas batalhas, com estas crises que envolvem o aspecto emocional, sentimental, de homens e mulheres em todos os lugares. Agora, uma coisa eu tenho pedido a Deus, nessa nossa escola de cura, nessa nossa clínica da alma, para que você não se torne uma pessoa almática. Eu peço a Deus em todas as minhas orações, para que você não se torne uma pessoa almática. O que é isso, bispo? Uma pessoa que vive debaixo do controle da alma, controlada pelas emoções, controlada pelos sentimentos. Tem gente que é controlada pela dor. Quanto mais dói, mais descontrolada ela fica. Eu não sei se você sabe, existem pessoas que são emocionalmente prisioneiras, cativas de sentimentos, de pensamentos, de traumas, de feridas, de dores, de eventos, de circunstâncias. Passa ano, vira ano. Se você conversar com ela, ela fala das mesmas lutas, das mesmas dores, das mesmas aflições. Você deve conhecer pessoas que, se você disser bom dia, boa tarde, oi, ela já abre a boca e começa a falar das dores emocionais que ela carrega. Ela é toda enferma, ela é toda doente, mentalmente, emocionalmente, sentimentalmente. Eu tenho encontrado ao longo do ministério, porque nós trabalhamos com cura interior, pessoas que não conseguiram em anos se livrarem dos seus tormentos, superar dos seus males de infância, de adolescência, de juventude, de maioridade, assim como pessoas vivem prisioneiras durante uma vida inteira e na velhice elas ainda continuam sendo escravas de coisas do passado, de coisas do presente, e não são poucas as pessoas que sofrem por coisas do amanhã, coisas que nem aconteceram ainda. Isso é uma realidade. Nós vivemos num mundo perturbado, especialmente no sentido emocional. E eu oro, querido, para que você se mantenha são. Eu oro para que você, se porventura estiver doente, seja curado em nome de Jesus. E oro para que, uma vez curado, liberta, transformada, você seja capaz de se manter sadio. Isso é um desafio. É para uma vida inteira. A nossa alma, ela é tão profunda
que praticamente nós vamos lidar com ela durante toda a nossa existência. Mas tem que haver progresso, viu, meu querido? Você não precisa ser 100% agora. Mas você também não pode se conformar e ficar com esse sentimento medíocre, como se isso fosse tudo que você tivesse para desfrutar nessa vida, quando você foi criado para a excelência da glória de Deus. Então não aceite viver abaixo da média. Não queira só viver na média. Em nome de Jesus eu oro para que você viva na excelência, para que você adentre o sobrenatural de Deus, para que você tenha uma vida com qualidade. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida com abundância, vida excelente e por fim a vida eterna. Então por que você vai se satisfazer com menos, se você tem toda essa riqueza à sua disposição? Eu estou falando de Cristo, estou falando de Deus, estou falando do Espírito Santo, estou falando de você não ser controlado pelo eu ou pela alma, mas ser guiado e controlado pelo Espírito Santo e a sua palavra. Mesmo que você passe por crises, porque todos nós provavelmente passaremos por elas, existe um lugar de cura, existe um lugar de restauração, existe um lugar de libertação e liberdade, existe um lugar de livramento, existe um lugar de vitória, onde você pode permanecer. A porta está aberta, você pode atravessá-la, porque a graça de Deus está sobre nós. Existe poder de decisão e você pode fazer escolhas. Claro que o inimigo não quer que você use o seu direito de escolha. Por ele você vai viver paralisado, você vai ficar parada aí onde você está, doente, prisioneiro da própria alma, da própria mente. Bispo César, quem disse que pode ser diferente? Deus disse. E para mim o que vale é a palavra de Deus. Se Deus diz seja livre, eu não aceito cativeiro. Se Deus disse tenha vida, eu quero viver plenamente a promessa dele, ainda que eu saiba que o inimigo vai tentar o tempo inteiro confundir, embaraçar, atrapalhar. Ele vai usar suas mentiras, ele vai tentar usar dos seus engodos, ele vai tentar usar o sofrimento, a dor, o engano. Todos nós crescemos num mundo cercado de enganos, mentiras. Ninguém de nós está isento desses laços no caminho. O ladrão está sempre por aí, e ele não vem senão para roubar, matar e destruir. No mundo tereis aflições, disse o Senhor Jesus. Bispo César, porque o mundo está vivendo prisioneiro, eu tenho que viver como um escravo? Não. Porque o mundo jaz no maligno, eu tenho que ficar debaixo do domínio da morte? Com certeza não. Mas existe libertação? Claro. E liberdade sempre vai depender de quem? De você. De Deus não depende, porque Ele já enviou Jesus. Jesus já entregou a vida dele naquela cruz. O sangue já foi derramado. O Espírito Santo já foi dado. Está consumado. Da parte de Deus está feito. Quem que tem que fazer agora, bispo? A parte que lhe cabe? Você. Se levante neste momento. E eu estou falando levante-se não no sentido de ficar de pé, por dentro. Lembra que eu disse para você que Davi, no começo da oração, estava caído? No meio da oração, de joelhos. No fim da oração, já estava de pé. É assim que eu oro, para que você reaja a tudo isso que está acontecendo. Libertação não é só abrir a porta da cadeia. Abrir a porta da cadeia é uma etapa do seu livramento. Eu abro a porta, isso é libertação. E digo para você, saia. Você sai e não volta para dentro da prisão de novo. Isso é liberdade. O Espírito Santo quer que você seja absolutamente livre. Ou seja,
Ele abre a porta da prisão, manda você sair e você toma uma decisão: lá para dentro eu não volto nunca mais. E aí você experimenta de fato o que é a vida que foi planejada para você em Jesus Cristo. É uma vida absolutamente livre. Talvez você esteja me ouvindo nesse momento e você esteja pensando: tudo isso, bispo, que você está falando é o que eu desejo para mim. E eu vou dizer: não está longe do seu alcance, não está distante, ao contrário, nunca esteve tão perto, nunca foi tão real. É só você tomar a decisão certa. Eu estou falando de você crer e de fazer a sua parte. A parte de Deus Ele vai fazer com certeza. A minha, eu estou fazendo, pregando esta palavra para você. A sua, você vai fazer dizendo para Jesus Cristo, aquele que vive: eu creio em Ti, Senhor Jesus. E se o Teu plano para a minha vida é de liberdade total, então agora eu me levantei. Eu não vou sentir saudade desse lugar de aprisionamento. Eu vou aprender com tudo isso que o Senhor permitiu que eu vivesse até esse momento. Então, a cadeia não foi prazerosa, a caverna não foi para o meu deleite, mas o Senhor é poderoso para transformar tragédia em triunfo, para transformar circunstâncias adversas da nossa vida em oportunidades maravilhosas, para nós crescermos e amadurecermos. É o que eu vou tirar dessa lição: amadurecimento. Eu vou tirar dessa lição que o Senhor está proporcionando na minha vida maturidade para um viver diferente. É isso que eu vou fazer. Eu vou aproveitar em cada degrau que eu estiver subindo, e eu não vou me esquecer aonde eu entrei, de onde o Senhor me tirou, do lugar que Ele me deu, o Senhor, por herança, e aonde é que eu devo viver segundo a vontade do Senhor. E é o que está escrito na sua palavra, que para mim é a plena verdade. Eu vou ler 2 versículos para encerrar a nossa ministração desta noite. E eu estou falando dessa noite porque nós estamos apresentando a Clínica da Alma à noite. Mas você pode estar ouvindo e assistindo essa mensagem na internet em qualquer horário. Tudo isso que você está vivendo até esse momento, eu estou falando exatamente agora. Tudo isso pode ser revertido. Eu vou responder para você pela inspiração de Deus. Bispo César, dá para reverter? Dá. Deus me disse, dá para reverter tudo isso. Mas será que ainda dá tempo? O Espírito do Senhor falou ao meu coração. Com certeza, ainda dá tempo de você ser feliz de verdade e viver em total liberdade, usufruindo, se alegrando, se deleitando com tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida. Quando, bispo? O tempo é agora. Que hora? Pode ser esta. Disse o Senhor: eu sei que pensamentos eu tenho ao vosso respeito. Diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Isso aqui é palavra de Deus. Está em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11. Eu sei, diz o Senhor, que pensamentos eu tenho ao respeito do... Diga seu nome. Pronto. Eu sei que pensamentos eu tenho a teu respeito. Diga seu nome. São pensamentos de paz, não de mal, para dar a você aquilo que você tanto deseja. Eu espero que você saiba exatamente qual é esse desejo, porque o Espírito Santo está falando de algo específico nesse momento, algo específico que você tem desejado, talvez orado, buscado, crido, esperado,
confiantemente no Senhor. Eu sei que pensamentos, que planos, quais são os propósitos que eu tenho para a tua vida. E os pensamentos que eu tenho a teu respeito são maravilhosos. Eu quero dar para você isso que você tanto tem desejado, esperado e buscado. Ser feliz pode ser um dos itens que você tem colocado diante do Senhor. Pois eu vou completar com um versículo que Deus me deu enquanto eu orava por você. Eu disse: Espírito Santo, me dá uma palavra além de Jeremias 29:11, para que eu possa concluir a minha aula na clínica da alma. E o Espírito Santo falou ao meu coração que essa vai ser a tua oração. Isaías 63, Isaías 26, versículo 3. O versículo anterior que eu citei é Jeremias 29:11. Agora eu estou falando de Isaías 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então eu quero falar da sua vida. O Senhor conservará em paz a tua mente. Ele manterá a tua mente firme, porque você tem confiado no Senhor e esperado absolutamente na sua graça e no seu favor. Vamos orar juntos? Pai, o meu coração está diante de ti cheio de gratidão, porque eu conheço o Senhor de andar contigo, e eu sei da tua fidelidade, da tua bondade, do teu grande amor, revelado em Cristo Jesus, na obra da cruz, não apenas por mim, mas por toda a humanidade. O Senhor não faz distinção de pessoas, e a tua graça não é para alguns. Eu creio, ela é para todos aqueles que esperam, para todos aqueles que creem, para todos aqueles que confiam. E eu sei que neste momento há pessoas que saíram ou estão saindo de uma caverna, afligidas, talvez ainda abatidas, cansadas, mas cheias de esperança. Elas receberam esta palavra da fé, e elas foram renovadas no seu entendimento, e elas estão dispostas a viver, ainda que seja um processo, ainda que elas estejam dentro de uma etapa nova, as próximas etapas, porque eu creio, Senhor, todas elas, porque foram descritas e planejadas por ti, elas serão preciosas, etapas transformadoras, aonde esta vida crescerá, aonde as experiências se tornarão mais profundas. A cura, eu acredito que será total. Eu creio, Deus, que a restauração será completa, que esta pessoa se alegrará em todas as áreas da sua vida e verá a bondade do Senhor manifesta. Esse processo não pode ser impedido. Esse plano é maior do que tudo aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Ele nasceu no teu coração, ele se estabelecerá plenamente, porque se havia necessidade de um sim, de um amém, eu e esta pessoa que está orando comigo nesse momento concordamos. E aquilo que nós concordamos na terra, 2 ou 3, eu creio que os céus endossam. Então, Pai, estabelece na vida emocional. Eu estou falando do emocional especialmente porque nós estamos numa clínica da alma. Eu oro, Deus, para que toda a alegria que procede do Senhor, que é a nossa força, eu oro, Senhor, para que o vigor, para que a serenidade, para que a sabedoria, eu oro, Pai, para que o espírito de graça, de revelação, de entendimento, eu oro, Deus, para que a unção de cura passe e trespasse essa vida, essa família, esse relacionamento, esse ministério. Eu digo, Espírito de Deus, tudo que está exposto diante da tua face, aonde a tua glória é refletida, aonde a tua luz e poder são manifestos, eu oro para que haja poder de transformação, para que haja alinhamento. Eu oro, Pai, para que haja redirecionamento, para que tudo convirja para Jesus Cristo, Rei dos Reis, para que todas as circunstâncias
se curvem, se rendam, se dobrem. Eu oro, Pai, para que todo o bem que o Senhor determinou para esta vida, para esta família, para esta pessoa que está orando comigo, deixem de ser expectativa, conhecimento, deixem de ser teoria, deixem de ser, Deus, apenas algo que foi ensinado e aprendido. Eu oro para que se torne experiência, para que haja saúde no emocional, para que haja vigor, força sobrenatural, para que esta pessoa, Deus, atravesse esse vale, esse deserto, saia desta caverna e viva plenamente aquilo que é propósito eterno do Senhor. Eu oro, junto com aqueles que creem, eu concordo, e em nome de Jesus, na autoridade com que o Senhor me estabeleceu, ministro na tua casa, eu digo assim seja, que se estabeleça para a tua glória e para o teu louvor, nesta vida, nesta casa, nesta família e em todo lugar, onde esta oração for ouvida, crida, que ali, Deus, a tua vontade também seja estabelecida, para a tua glória e para a nossa alegria. Assim eu criei, assim eu abençoei todos aqueles que oram comigo neste momento. Amém, amém e amém. Eu estou muito, mas muito feliz por poder compartilhar essa palavra com você, de um jeito muito peculiar, não é? Eu não conheço ninguém que pregue como eu prego, até porque eu sou único, assim como você é uma pessoa única. As nossas histórias, elas são únicas, por isso que as nossas experiências também são únicas. Esse dia é único, nunca mais nós vamos vê-lo outra vez. Esse momento também não pode ser repetido, porque daqui a pouco ele vira passado, não dá para viver de novo. Eu me alegro, querido, por estar vivendo esse momento na presença de Deus, junto de você, e na certeza de que o choro só pode durar uma noite, mas que a alegria está chegando. Eu oro para que ela seja a sua companheira permanente, não a alegria da circunstância, porque essa vem e vai. Eu oro para que a alegria do Senhor, que é a nossa força, para a alegria que é expressão do reino de Deus, chegado em nós e entre nós, eu oro para que essa alegria seja permanente. Se o Espírito de Deus permitir, na próxima semana nós estaremos juntos novamente. E olha, se essa mensagem de alguma forma abençoou você, compartilha esse vídeo, esse link, posta nas suas redes sociais, diga para todo mundo: eu fui muito abençoado assistindo, ouvindo o Bispo César e a Clínica da Alma, e se foi bênção para mim, eu quero que seja bênção na vida de todas aquelas pessoas que eu amo, especialmente na sua vida. Fique abençoado, abençoada, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.